Boa noite, senhoras e senhores. Estamos aqui para mais um podcast. Eu, o Marco Souza, Nicodemos André. Jair Silva. e hoje temos uma convidada especial. Não fales ainda. Faz só, só assim um cheirinho. Ornella! Para. Essa é a minha intro do YouTube. Mas faz mesmo assim com a boca. Yeah. Cheio. Sim, achas que eu faço com quem? É Michael Jackson. Sempre fosse de saxofone, ok? Eu tenho a voz aguda. Você Aí? bem? Yeah. Ó, vou fazer isso numa intro. Então agora, cria lá uma intro para nós agora sim. E vamos usar. Não, assim não podes me pedir assim na hora. Faz um freestyle aqui, Ornella, vamos. Moodcast. Bem, pessoal, eu acredito que vocês saibam, mas a Ornella é uma senhora multifacetada, super inteligente. Senhora, claro, super inteligente. Olha, ela está a ficar constrangida. Por acaso das poucas pessoas que fazem que tem conteúdo digital que eu curti logo de primeira. Yeah. Quando vi Não, isso, o conteúdo da Ornella. fiquei a ver a cena há muito tempo, disse, nosso conteúdo aqui. Não, só vai, ela está dando um curso assim já muito. Eu Queima like. Não, curti de primeira, viu como eu disse, nós? Não. Esse vídeo é fixe, Por acaso viu? todos Dois, curtem três, mesmo. já. Falando no teu conteúdo, o teu processo criativo, em que é que tu, por que tu decides abordar certo tema? O que é que dá? Tudo que eu abordo no meu canal são assuntos do meu interesse. Eu sinceramente quando comecei a fazer vídeos eu tinha mais aquela ótica do tipo, eu só vou filmar aquilo que eu gostaria de ver. E então comecei assim, e às vezes imagina, posso ter uma conversa com alguém disse uma palavra interessante, fui pesquisar, bom, faço um vídeo. Estou a lavar a louça, pensei numa coisa, associei a sei lá o quê, porque eu faço muitas associações às vezes que não tem nada a ver. E muitos também são assim, às vezes estou a fazer uma cena e penso, pô, esse mambo aqui, por que as pessoas pensam isso? Sim, mas é mesmo assim. Yeah. Exatamente a mesma coisa. Depois eu pesquiso, vejo se dá mesmo para fazer um vídeo interessante, algo longo, comprido, e depois filmo. Sim. Ou um tema levantado no chat dos cambas. Olha, que é sempre. algo assim, mano. Yeah. Olha, é tipo os vídeos. Eu quando penso em fazer um vídeo, tipo, vou fazer um vídeo assim, nunca sei bem. Nunca sei Tem que bem. ser algo Filme, espontâneo, depois fico a né? ver, isso aqui que eu estou a fazer. Vou apagar isso. Oi, tem que ser um homem espontâneo. Mas Vou aquela carro, história vou daquele pensar do no mambo. capacete, güey. Oi, aquele homem do capacete foi o quê? Aquele tipo foi o teu primeiro hit, né? Que coisa do capacete? Nunca viste Eu o vi vídeo do do Nico? capacete. Do capacete? Passou Ele aí por- dormindo por- no capacete. Mas qual era o contexto? Não tinha nenhum contexto, eu estava em casa, uso o capacete. Eu disse, Mas aquele pô, capacete saiu de onde? Você nunca teve, mano. oi, cheio. Porra, mano. Você nem gosta quente, então. Você não motoqueiro, esquece. Motoqueiro, ui. Estava em casa, pus o capacete, eu penso muito da bagunceira. Não, pô. Eu sou muito da bagunceira. Ah, Pus o capacete, eu pensei, pô, esse capacete aqui, se eu tiver um acidente, vai me salvar no sonho. Vou gravar esse mano. Eu mandei esse mamo num grupo, ui. Espalhou, e esse vídeo foi hit. Yeah. Aquele tipo foi o teu primeiro Até vídeo. hoje esse vídeo me persegue. Mas já não tens sabem. assim nenhum contexto, nenhum vídeo com um trecho virou meme? Tem acho que era um vídeo, eu não estava a responder a perguntas. E acho que me perguntaram algo do tipo, como é que tu geres, tipo, fazer conteúdo e a vida social, assim. E acho que eu disse algo do tipo, estamos a estudar, estamos aí na festa, mas estamos a passar. Vocês que não estão a Acho que deve fazer ser isso. isso. Acho que Yeah. deve ser isso. Vocês estão aí na festa, estão a estudar, mas estão, tipo, não estão a sair nada, tá sabendo? Yeah. Isso e o vídeo que eu fiz com a Irina, a Kelly, o comitê da ditadora já que espalharam completamente. Mas isso era um grupo ou foi só um episódio? Não, nós não éramos amigas. Eu pensei, sabes porquê? Sabes que tem muita coisa também, muitos vídeos que eu fiz
eram também com base em tweets que eu via. Porque com a pandemia todo mundo estava sempre a twittar, estava sempre no Insta. Então tinha sempre um assunto. Qualquer coisa. Então me lembro que na época todo mundo tweetava coisas do tipo, as mulheres têm sempre um grupo onde elas primeiro mandam as coisas, depois é que tomam as decisões, não sei o quê. Então depois eu fiz uma. Não é mentira Epá, toda. não vou confirmar, não posso. Olha. Não posso concordar com vocês. Já lá disso. Então Nós depois. homens também temos. Não te preocupes. Não, mas vocês gostam de negar isso? Não. Não, isso aqui é só Vocês não. não, vocês gostam tanto de dar uma que vocês pensam. Não, mas também nem ninguém, chefe, comitê, tipo, é só Yeah. ruim. Yeah. Nós Bro, yeah. já comitê de Não, 100 também nós, pessoas. 5 pessoas também não. Tem sempre. Não, depende muito. Epá, não sei, Não, depende mas- das intimidades das pessoas, mas 5 é de bué. facto, abrir esse tipo de tópico quando tu separes muito homem e mulher, dá sempre o que falar. Me perdoem. Mas eu sinto de facto as mulheres partilham mais a informação com as amigas e precisam mais do aval das amigas. Seja até mesmo. Não estou falando ao ponto de ficar, estou mesmo a falar ao ponto de dar confiança. Tipo, Yeah. esse moço me puxou, what up? Contextualiza, quem é esse we? Ainda nem falei Yeah. nada, mas já estava passando a avaliação da fazer RH. Yeah, we. Esse está pronto. Mas sabe, depois eu tudo tava vai ali, dizer, Se o grupo, Yeah. se ali no grupo tem uma. Já ficou com a fulana. Esse já me mandou mensagem. sim, mas a pessoa tem que não sei- saber. Às vezes, Mano, sim, tem que saber. é. Porque tu às vezes. Claro. Sim, Só porque. mandou um oi. Tem um meme que diz, Opa. se tentasse na católica, não podes tentar na metropolitana. Às vezes é informação de relevância para a pessoa, para saber se quer avançar com as coisas ou não. Tu, por exemplo, se estivesses a falar com uma pessoa nova, né? Não ias querer saber epá, sei lá, se já teve algo com pessoas que tu conheces, ou já teve um passado meio estranho, não sei o quê. Ias querer talvez saber, não? Responde! Faz sentido. Até não. Depende. Depende Não, da mas pessoa também. olha, vou falar de mim, sabe por quê? Porque nos meus amigos fofoqueiros sou eu. Então, quem dá as informações sou eu. Então, eu já vou com a informação. Então partilha essa informação porque você sabes que pode influenciar a pessoa. Nunca é demais, né? Se ele quer saber. Me Eu perguntou. É por isso que as mulheres também querem saber. Mas a mãe vai aparecer, não, essa aqui é a cunhada. Che. Chica, é que aquele que fala, che, tua namorada é essa. Che, Mano, a vida- como é essa? Não, mas vocês homens, vocês mulheres, nesse aspecto, Não. Não, aspecto mesmo da informação e depois tem amiga da amiga, prima da prima, best da best. A informação nunca fica só naquele núcleo. Yeah. Tem sempre muito, As mulheres têm boa disso. tem sempre muitas tensões. Anda muito, bro. a Ornella não está concordando muito bem com isso. Então, No fundo, a Ornella ela acorda assim, senhora. Ela mesmo sabe que tem um. Nunca- tem- No fundo. Nunca está acontecendo assim um rapaz que tem potencial, mas amigas deram. Deram uma review, uma like, tu ficaste tipo. Não. Ornella. Má review não. Mas eu já dei uma. Eu já dei uma review de alguém. do meio. Até de alguém. Yeah, de Mas várias. porque era uma like mesmo. Não, porque eu acho. Não, porque. É para não sei, quando a pessoa é tua amiga, eu acho que tu acabas só por simplesmente dizer, tipo, a pessoa vem com um nome ou pergunta, sabem que eu não sei o quê, tu vais acabar por dizer a informação que tu sabes só assim, mas tu não estás a dizer aquilo com a intenção de, eu vou dizer isso, assim, ela não fica com não sei o quê. Não, tu simplesmente estás a partilhar porque sabes. Veneno É já, tipo ele o dizer mambo o do porquê, ele I. fala. Não, É, eu amiga, sou mas fofoqueiro. vai. Já Mas não também, envenenar em tudo. mas também eu não sou aquele que dá o sangue podre. Eu sou da informação verídica, não sei para adoçar. Isso aqui também, isso aqui. Eu sou da informação verídica. Mas já ouvi coisas, já ouvi, já falaram, mas Mano, mas quero não só pode não falar, sabe? Mas depois imagina. Eu vou te tua deixar amiga. mesmo caminhar no escuro, sabe? Não. Mas tá Eu a sou ver. vera. Vai deixar o Mas, brother mãe, assim depois imagina o teu amigo. descubro que você Você sabia, mano? É exatamente isso que eu ia dizer. Assim, Não. depois desculpa, o teu amigo vai câmera vai dizer, filmar. assim, como assim, mano? Tu sabias essas coisas, não me disseste por quê? É válido ele fazer essa reclamação, porque tu tinhas acesso à informação. Sabias que a pessoa estava a tentar desenvolver alguma coisa e não disseste nada. Depois o teu amigo vai te reclamar que tu não falaste nada. Olha, dentro disso eu vou contar-vos uma história. Houve uma situação que envolvia uma moça, né?
Depois, essa moça, tenho que contar a história assim de forma meio codificada, senão fica mal, né? Depois essa moça começa a namorar com Dredd. Só que nós olhamos para a situação e dissemos, epá, vamos no mínimo avisar que esse é nosso Dredd de sentar à mesa connosco. Essa é a cunhada, vamos... Cota, olha, já aconteceu isso, cozido e assado. Mas sem pintar o filme de forma feia, sem dar sangue podre ou bom. Disseram que sabia. Contar uma história. Porque nós éramos intervenientes da história, não é porque ouvimos. Nós éramos intervenientes Primeira da pessoa. história. Bateu o pé no chão e disse, manos, grato pela atitude, Quando já está doce. matou, tô fixe. Passar. Quando Ok. já está doce é Olha, assim. dê a mão, toma, Yeah. Você é homem. vamos aqui. Mas ele disse isso porque já sabia, então. Eu não sabia. Ele Ele, ficou a saber por olha, causa de você. vou te ser sincero, ou ele geriu muito bem a situação, eu não consegui perceber se ele já sabia, mas ele também não. Epá, Não foi, fez mal. era um assunto para matar, tá a ver? Eu também não estava confortável em ter aquela conversa com ele, tá a ver? Não fiz perguntas, a resposta dele foi logo. Dito e certo, mano, obrigado por teres dito, porque ao mesmo tempo, tipo, eu não quero chegar a expor algo que eu tive contigo, tá a ver? Mas ao mesmo tempo, há ali uma faca de dois gumes que eu não posso ver uma brada. Entra com buraco. Nem sequer é entrar para buraco, nem no ponto de entrar para Porque, buraco, se estás a um ver? dia, porque vai chegar sempre algum momento em que ela mesma vai se sentir desconfortável e vai contar. E tu agora vai ficar naquela Oh, conversa. esse Não falou nada. malandro. Ou ele vai pensar que ainda queres que te espera aí. Pode ser, É o homem, feio. o homem quando está doce começa a ver já coisas negativas. Ele também se tem Mas muito ele que ser o continuou rei. com ela. Continua com cortou, ela. Não, continua Assumiu com mesmo o ela. barulho. Yeah. Não, sim, sim, grande bem homem. fixe. Pô, Assumiu também, tipo. um grande homem. Mas dizes que ele é grande homem porque ele, né? Não, Assim, já por ele está a ser exemplo- irônico. Eu conheço já, ele está a ser irônico. Não, não, Está a ser irônico. não, não. Basicamente ele disse o quê? Ainda bem, eu nunca. Mas eu ia perguntar, se ele estivesse a falar sério, não ia perguntar, mas assim, um rapaz, por exemplo, até, nem já um rapaz, porque mesmo para raparigas também pode ser a mesma coisa, do tipo, tu ficaste a saber a informação negativa sobre a pessoa e devido a isso, depois decides não avançar, assim, é uma pessoa, porque talvez no critério dela isso nunca... Não é mentira. Da mesma forma que um rapaz depois saber uma informação, se calhar está desinteressado, acho que é válido, é normal. Eu prefiro Ou tirar queres sempre. lidar com aquilo ou não queres. Prefiro tirar sempre a minha própria conclusão, mano. Mas não vou ignorar a informação, vou ficar já com o olho aberto. Vou estudando o comportamento. Eu não sou muito teimoso, por acaso. Qualquer red flag. Ué, mas Nesse Claro, aspecto, mano. nesse aspecto, eu não sou muito teimoso. Se a informação me tocar muito, fico já tipo. Mano, mas tentando aqui ser advogado do diabo, passo o termo. Também é chato, porque, por exemplo, eu já fiz cenas que eu as condeno, estás a ver? Olha, E também tem. nós todos passamos de alguma forma People cresce. por Yeah, isso. yeah. Só que a marca é que há mesmo coisas que vão te perseguir a vida mano. toda. E nunca vão te dar a oportunidade de mostrar o teu novo eu. Você é sempre Exato. aquela pessoa Exato. que em 2003 fez aquilo. fez aquilo, É yeah. você mesmo. Yeah. Como é que é? És tu mesmo, É, capa cara, dois. és Tu mesmo. Eu sou apologista de que as pessoas crescem, mano. E se aquilo for realmente só o passado dela, bro, eu tô cool com isso. Yeah, Não, não. eu não estou a pôr fé nas crias. Não está. Não estou a ver essa Não tá pessoa. transmitindo. Não Mano, está. não, eu tô cool com isso. Se for o passado dela, bro, eu tô cool com isso. Ei! Mas eu também vou prestar atenção. O meu brother já me disse. Não, mas também Em algum momento ela vai ter que me contar aquilo. Ah, Se ela não me passado, contar, já é uma red mano. flag para mim. Por que, que ela não Mas me estás contou? cool, se calhar é porque já estás muito investido, não? Epá, yeah. Assim, se te disseram, sei lá, no dia que estavas no dia que conheceste, é também o dia que tu disseste aos teus amigos. Se calhar não vai... Eu não ia parar de falar com vai ela. passar. Porque depois de um tempo já tens alguma coisa a perder. Se Sim. calhar já te habituaste a estar com aquela pessoa, se calhar, tipo, agora que está com ela, vou parar. Você já dá continuidade a esse ponto. Epá, manda F, não sei o quê. Epá, posso continuar. O mundo é que sabe. O Jairo tocou num grande ponto, que é se ela me contar, Mano, isso conta muito para mim. e eu concordo que ela me contar
Ameniza um pouco. Ameniza a situação do tipo, ela mesmo Fala chegar, músico. eu já fiz isso. Exato. Mano. já a cena é- Yeah. Mas isso também é uma forma de lavar. Não. Vou contar já que é para depois. Faz Não, mal. ouvir aí. Mas não. sim. Todos ganham essa Eu batalha. desconfio. Eu desconfio. Desculpa lá muito. Eu desconfio. Vou Mas contar. imagina que para ela talvez seja algo que não tenha relevância e que ela fica tipo, eu não preciso contar. Tem relevância. ela Também sabe tem sim, isso, mano. bro. Ela Tem, sabe. Não, também tem esse aspecto, bro. Não, mas acho que é da Na mesma. perspectiva dela, se calhar foi um mambo normal, estás a ver? Imagina que for o caso, depois vai ficar chateada mano. com comida porque ela Não é não quis, relativo. mas para ela Exato, sim, estás a né? ver? Não é Não é relativo. relativo. Na Yeah. perspectiva dela, se Pra calhar era mim, normal, bro. não é Na tua relativo. era um big deal. Oh, esse ficou com A marca mãe, do contar é o quão bem a outra pessoa vai saber lidar com a verdade. Estás a ver? Right, também. Porque mesmo às vezes com cambas, eu quero te dar uma dica, estás a ver? Mas eu sei, eu vou te dar dica. Você vai gerir mal a Você situação. sabe como é que o estás a Toby ver? vai reagir, Você né? não vai lidar bem com aquela Você já verdade. sabe. Você já sabe como é que eu estou indo. Mas vai dar bem mal. Você já sabe. Esse é o motivo, vai explodir, não sei o que tá É, ainda Você vai falar faz que os não. estudos dos dois Olha, Wii, mano. Tive com o Jairo, ele me contou umas coisas. Tá vendo? Não gostei do que eu Mano, vi. amigo, você mostra, o ele Bufa leva o querido. screenshot, mano. Tá a mostrar, tá aqui. Óbvio, Omar, nunca mais anda com esse teu amigo. Não Yeah, quero mais yeah, confiança yeah, com esse teu amigo. Não quero mais esse teu amigo. Não quero confiança com esse teu amigo. Já não vai te cumprimentar Essa mais. marca, tá Quando o Omar vendo? não está, já não te cumprimenta. Ou seja, é lixo, meu irmão. É isso E há dias, olha, esse cara Dias falou uma cena. Ele perguntou. Eu falo boas cenas que te cunho, tens de falar aqui também. Não é por aí, não é por aí, não é por aí. Ele disse, se... Talvez. Se o teu brada vir a tua dama fazer uma cena, preferias que ele te contasse Ou que pausasse. ou que pausasse? Mano, me conta. Me conta. Sei meu brada me conta. Mas eu se calhar estou a ser um pouco hipócrita. E vou novamente levantar diferenças de homens e mulheres. Vá, perdoa. Não, mas sério. O que acontece? Eu tenho amigas que são como irmãs, meu, minhas irmãs. Right. E eu lhes digo, olha, não contem comigo para vos falar dos vossos namorados. Independentemente deles ser um amigo ou não. Pegado. Lhes digo isso, elas sabem. Olhando. Eu não vou chegar, olha, Ornella, o Antônio ontem estava esfrega-esfrega com Com a fulana. a fulana. Mas é declarado na nossa amizade. Mas por quê? Não vou, não me vejo. Foi no- dama, mano. Ei, Yeah. não conto Não também. Mas a tua vez Não tens que te conto. contar sempre. Depois Se ela ela... não me contar, não vou lhe julgar. Vou querer que me conte. Não, Mulher, não, não. mulher sempre vai te contar. Não, Principalmente se mulher ela conta. tiver só Falar. tá vendo um fiozinho Agora, depois lá de solto. verem É como falsa, o que é também, muito eu não lhe gosto, vou contar normal. Yeah. A pessoa Nunca foi muito com a cara dele. Já mas Yeah, eu não também me não contem, meu irmão, eu não me contem, não quero saber. Nada, no meu Se caso, você, não me mano, contem conta, mesmo. Não me conta, eu estou feliz, estou tudo bem, então não me conta. Guarda Não, pra é mim. mesmo assim. Yeah, guarda Não, pra a mim mim. contem mesmo. Não, eu não. Podem não dar os beijos, só sentou no Eu colo não. do Inho, eu tava com mãos dadas. Me contem, mano. Nada, só assim arrepio, com o olho fechado. É complicado. Mas para. É mais fácil beijar, se beijam já eu digo não. Já fechou o olho. Yeah, Acabou. tá rachinha. Yeah, mãe. E homem, quando está dançando, já está a começar a fazer perguntas. É, meu irmão. Puxa cada vez mais próximo. Homem! Já tá sentindo o cheirão. Eu espero que esse microfone tava aí. Meu irmão, homem é sujo. Não, bota minha amiga, não, vou deixar lá. O diga sempre a Sempre partir. Sempre a solar. Seu amigo é bom. Jé. Seu homem foi a boia? Seu homem Não foi sei, a boia. mano. Seu homem. Jé. Acho que essa mulher é mais fixe. Em que contexto? Essa mulher é mais fixe. Obrigada. Sabe que só para mais perguntas? Tens que perguntar Essa o mulher é mesmo mais contexto. feia. Em que Não, contexto? desculpa. Mas Entrada eu gratuita só. Eu acho que isso. É, só não vai entrar. Eu acho que
essa afirmação que tu fizeste é tipo, nós achamos sempre que o outro, que no outro Sim, lado é sim, tudo sim. mais bonito. É tipo quando estás no trânsito, Eu não acho. faz que o lado está sempre a andar mais rápido. Sim, Yeah. exatamente. Ui, você troca a tua faixa parou, ui. Mas o que é engraçado é que esse tipo de afirmações, depois quando temos que dar exemplos concretos, as pessoas ficam tipo um pouco perdidas. Eu, por exemplo, posso dizer que prefiro ser mulher, não, até, que em certos aspectos, fogo, gostaria de ser homem. E eu posso dar aqui uns exemplos, mas de uma forma global, mesmo os exemplos que eu vou dar, não iam me dar vontade De ser. estar mesmo naquele papel, estás a ver? Yeah. E mesmo vocês homens não iam gostar de estar no papel das mulheres. Acredito que sim, acredito que sim. Em que aspecto? Acredito que sim, que não gostaríamos. Ah, Não acredito! Ui, você está do lado de quem? não, só queremos falar com você. Isso diz muito sobre a sociedade também, ui. Não, isso é Yeah. isso é um dia da Diz mesmo. Porque no final das contas, independentemente de nós sabermos que no lado do outro há coisas que são fixes, nós também reconhecemos que tem coisas aí que nós não íamos querer. Por isso é que estamos a dizer, não, continuamos aqui. É a mesma coisa. Nós querer lidar com certos mambos também, bro. Tipo assédio e pá. Gato, Mano, mas homens também são assediados. Epá, Olha, não com a mesma frequência, mas ela pode ser a dama mais Esse gata. assunto, olha, esse assunto, por acaso. Esse assunto dos homens também passa por assédio, é tipo racismo. Tá? Não, não, tu vai entender, porque São tio mesmo, mano. Ele sofre assédio a partir de casa. De casa, bro. Tio que levou a crescer. Na igreja. É grande. Essa quando usa. Oh, tio, grande como então. Um dia estava a debater com um rapaz, porque ele postou uma coisa que eu mesmo tipo discordei muito. Ele postou algo que tipo dava a entender. Era um meme que era do tipo, se o carro for, era uma moça na rua, né? Ok. E dois carros pararam à frente dela. Um carro tipo de alto nível, não sei o quê, e o outro era um carro podre. E então estava a dizer que se fosse uma cantada do Wii com carro podre seria assédio, mas se fosse uma cantada do Wii que tem dinheiro, não seria assédio. E eu estava a lhe explicar que não é assim que funciona. Eu estava a dizer que vocês não podem pensar que, por não ser, por exemplo, pode irritar que o gajo que tem mais dinheiro seja do interesse da moça. Mas isso é preferência dela. Você não tem que se meter na preferência da outra para determinar se aquilo é assédio ou não. Porque assédio implica que haja desconforto e que não haja consentimento naquela interação que está a ser feita. Agora, as razões pelas quais ela está interessada ou não, é já conta dela. Tipo, nós podemos julgar e dizer que não, essa só está interessada porque o fulano tem dinheiro, o fulano tem não sei o quê. Mas isso, tipo, não é da nossa conta. E não é por isso que nós temos que estar a dizer que não foi nada assediada. Tá sabendo? Mas só para esclarecer. O que define ser assédio ou não, não é exatamente o que eu digo, é como tu recebes. Sim. Eu acho que sim. Tá bom, mas O que eu afirmei no caso é, se eu não gostei daquilo que me foi dito, a pessoa pode considerar aquilo como assédio. Se eu Mas disser tá que és bom. bonita, sem malícia nenhuma, não sejas muito bonita. Ah, E não, nunca mas isso não é caí um bem. caso extremo. Mas Tipo, a- eu acho que tipo, não é. Isso Não não é uma constitui frase assédio que qualquer também, mulher é. ia dizer que não, se me assediou. Não. Pá. mas não estás a passar um gostosa. Já acho que Yeah. é uma linha É pejorativo. Eu não estou a ver qual é a mulher que um homem lhe É diz és desconfortável. bonito, vai dizer que é assédio. Não. Acho que até vindo do interessante também, se calhar não Depende cai bem, muito do ui. contexto. Por exemplo, numa entrevista. O approach de também emprego, conta muito. Você vai a falar que Você tá é gritando. muito bonita. Pá. Eu acho que não cai bem. Há Depende certos muito do contextos contexto. que também não tem Não cai isso, mesmo já. bem. Yeah. Há certos elogios que vêm sempre em horas erradas. E eu acredito que ela esteja a dizer isso. O assédio está no desconforto. Desde o momento em que a pessoa não se sente confortável e tu ficas aí a insistir naquilo, já constitui assédio. Então é uma questão de interpretação só. Interpretação como? Sabe o que, é que vai acontecer depois? Depois os homens não vão fazer mesmo nada, ui. Com medo de serem acusados de assédio. Olha, com aquilo que aconteceu do Me Too nos Estados Unidos,
de estarem a denunciar, né, que casos de não só assédio, mas violações também, né, na indústria do Hollywood. Depois, geralmente nos Estados Unidos diziam que tinha uma vaga assim de homens que já não se sentiam tão confortáveis em meio abordar oprimidos, né? mulheres e tipo, tentar seduzir, né, coisas assim. O que eu entendo realmente faz sentido, porque acho que hoje nós estamos muito num mundo em que, os homens se sentem atacados e se sentem muito julgados e criticados, tipo, qualquer passo que fazem ou coisa que dizem, eu mesmo só de dar uma opinião sobre qualquer coisa, né? E eu acho que isso é também por causa do feminismo, mas, não sei. Não sei. Eu acho que para mim é fruto disso. Mas não querendo dizer que é uma coisa má, mas daquilo declinaram certas coisas que é do tipo, hoje em dia, se calhar, os homens Ainda bem que já não se entraste aí. sentem tão confortáveis em abordar certos assuntos ou ter uma opinião sincera, porque têm que ser muito politicamente corretos quanto àquilo que pensam sobre um determinado assunto. Falar hoje em dia é um caso muito delicado, né? Precisas polir muito e muito e muito o que vais dizer. As pessoas estão hipersensíveis. Já agora, falaste do feminismo, Orlando. Qual a tua posição? Qual o teu posicionamento quanto a isso? Bom, O movimento feminista. eu acho que o feminismo é... Consideras feminista? Eu sim, mas eu também entendo que, para mim, há, por exemplo, o feminismo que tu vais aplicar aqui, tipo aqui em África, eu acho que não teria que ser o mesmo que, por Tem exemplo, que ser contextualizado. porque as questões são diferentes, sabe? Há questões no mundo com as quais, tipo, não vou dizer que todas as mulheres passam, né? Mas grande parte das mulheres passam. Então pode ser, por exemplo, aqui em África, no caso, por exemplo, há a questão da mutilação genital feminina, aqui em certas zonas e é muito escondido também. É muito mais comum do que se pensa. Exatamente. Depois tem as questões ligadas à reprodutividade, tipo tudo que tem a ver com leis, aborto, acesso a contraceptivos e assim, coisa que cá, em certos países, por exemplo, tu não tens o direito de simplesmente parar a tua gravidez porque te apetece. Tem um bué de burocracias e assim, ou mesmo no que toca a leis. A Espanha e o Brasil, por exemplo, são dois países que fazem um bué de leis para proteger as mulheres. Aquela lei Maria Penha, muitas coisas viradas para mulheres enquanto grupo. Já em África, por exemplo, por quê? Porque elas também têm muita presença política, ou seja, fazem mesmo parte das leis, fazem mesmo questão de fazer pressão para votarem coisas em favor delas como grupo. Já aqui em África, por exemplo, no que toca à política em muitos países, as pessoas já nem se posicionam, então imagina posicionar-se em termos de género, estás a ver? Já fica muito complicado. No que toca ao salário, também a mesma coisa, mas isso também é um assunto que deve se desenvolver melhor, porque nem sempre, não é só por causa do género que recebemos obrigatoriamente menos. Exatamente. Há bué de outros fatores também. Isso tudo com Acesso à educação, também mesma coisa, vão sempre pessoas preferir dar a que- educação ao pessoas que- rapaz e não à menina. Tipo, tem muitas coisas que lá, por exemplo, no mundo ocidental não é um problema, porque já tem acesso à educação, já tem acesso ao aborto, tudo que é tipo contraceptivos e assim, tem acesso fácil, não tem esses problemas relacionados a tipo restrição de, por exemplo, sexualidade das mulheres e assim. No que toca a leis também tão good. Então as questões que elas têm, de certa forma, eu às vezes acho que são cenas mais subjetivas, estás a ver? Tipo, discutir coisas mais pessoais, do tipo, tu não deves fazer aquilo, não sei o quê, mas isso é mais, tipo, a tua opinião do que um problema que afeta as mulheres enquanto grupo, de facto, estás a ver? E eu acho que é isso que também se perdeu muito, porque o feminismo é mesmo sobre arranjar formas de ajudar as mulheres, estás a ver? Mas ajudar de facto. Por isso é que relaciona muito isso à As mulheres como os política, homens estás a ver? também. Agora, esses Yeah, assuntos mas assim de que Mulher homem tem cozinha, mulher não que... Isso é mínimo, acho isso pequeno, estás a ver? Não é tema, acho. É assim que eu vejo as coisas. As questões feministas não são só sobre as mulheres, né? O machismo também, mano, sabe? Não há demonstração de sentimento. Se muitos homens soubessem o quanto Seria o machismo é benéfico para nós maligno para também. nós. Seria bem benéfico para nós. Isso me fez pensar agora no meu Gamboa, bro.
É, meu gambá do jeito que lhe avacalhava. Antigamente, quando eu via Mel, focava muito na forma como ela falava e tudo mais. Mas depois Mas a eu parei, mensagem bro. dela- Mano, aquilo foi já fruto de uma frustração, mano. Ela já não sabia como passar a mensagem dela e aquilo estava mesmo a lhe deixar louca já. Tá vendo? Mas sabes o que é engraçado no caso da Mel? Eu acho que ela estava fora, enquanto ela fazia isso tudo, Tava não nos é? Estados Unidos. Estava nos Estados Tava. Unidos. Uhum. Então ela estava num sítio que para ela esse assunto já era comum, estás a ver? Era muito normal ela poder dizer que homens e mulheres devem ser iguais e assim. Só que ela está a passar essa mensagem para um público no qual essa conversa ainda nem As começou, próprias estás a ver? mulheres Querem usavam saber. com ela. Porque Você tá na maluca? época isso não era ainda assunto no qual as pessoas iam a fundo. Então as pessoas na época não estavam prontas para receber aquilo, tá sabendo? É tipo aqui, olha, eu tinha visto um documentário de um republicano nos Estados Unidos e que são geralmente tendem a ser bem conservadores, bem contra tudo que é LGBT, tudo que é feminismo e etc. Mas eu achei interessante porque ele veio para um país africano, já não me lembro qual era. Ele perguntou: aqui vocês têm pessoas de vários géneros? Estavam a dizer: como assim? Só tem homem e tem mulher. Acho que É. What is a woman, ok? Yeah, era isso. Mas Eu isso, não gosto da coisa assim. mas isso começou como? Isso Tipo, começou não tem como? coisa, velho. Isso Só o em quê? português, velho. Ei, vem cristalante. Ei! Depois não vai Siri, não Siri, traduzir, não sei o quê. Vou começar a ver, mano. Vai ter um site que dá coisa. Perguntaste como é que começou o que eu ia? Como é que começou? Eu quero perceber esse contexto desse. Qual é o nome da Woman? What is a woman? Isso é o quê? É Do um documentário. programa? É um A Brunella documentário? estava a explicar. É basicamente, nos Estados Unidos existe aquilo, esquerda, direita, tá vendo? Tipo do Brasil, tá vendo? E o people. Eles ainda estão. É o que dá. Esse vídeo é maluco. É vagabundo, barulho. Fala. Não, mas não vai. Pode não. Não, mas está E o maluco. people da direita basicamente tem um de questões sobre a comunidade LGBT, feminismo e não sei o quê. Então eles fazem documentários, palestras e não sei o quê, a questionar todo mundo, epá, porque eles acham que os Estados Unidos está a ficar doente com essas questões. E eles também são contra a hipersensibilidade, tá vendo? Até de certa O forma. famoso mimimi. Yeah, basicamente isso. Porque no mundo agora tudo, a pessoa não pode falar nada. Yeah. Todo discurso tem que estar estupidamente Mesmo lapidado. filtrado, tá vendo? Tens que filtrar tudo o que dizes, a forma como dizes. Já tocando nisso, a pergunta é para os três. Qual é a vossa opinião pessoal que, se for posta em público, vai gerar E polêmica? vou dizer aqui. Espera, é a opinião. É a opinião. Mas já perdeu o emprego e. Espera, vamos contextualizar. É a opinião, ou, por exemplo, qual é o assunto em que se eu. Se for um tópico que eu der a minha tenho. opinião, vai Yeah. causar um alvoroço. Não, mas duas coisas. Tem uma- A opinião, se calhar, vais querer preservar. O que eu não concordo, eu acho que nós temos uma opinião, temos de ser capazes de defender. Né? Mas, entretanto, diz-me qual é então o assunto que, se tu deres a tua real opinião sobre o assunto, vai gerar alvoroço. No caso, religião. Yeah. Eu tenho uma opinião muito pessoal sobre religião, então evito. Há certas coisas que eu prefiro não expor Evito, publicamente. meu irmão. tá vendo? Respeito, Religião. espero que. Região? Religião. Ah, Eu tô um burro. Religião. A tua Mas é? religião também. O relô. Sei. Homens, né? estás confortável para falar sobre isso? Não. Estás confortável para dar qualquer tipo de opinião para o Já na Todo mundo Uma sociedade de tomate que está à espera tem uma de. opinião que não é politicamente correta. Todo mundo tem. Não é que não Sei, seja mas- politicamente correta. Tô vendo. A minha, no caso, é impopular. Tá vendo? Exatamente, obrigado. Yeah. Muito obrigado. Tá? Não Então, tem pá, Por Quem é exemplo, se incorreta? eu for religião, eu acho simplesmente que cada um tem que respeitar aquilo que Não, mas não é assim. Não, Isso não é assim. teoria. É. Oh, então qual é a tua opinião? Não. Eu também não. Tem um médico, Também não. tem um Então médico. estás a contrário, mas então se estás a contrário o que estás a dizer, achas que não deves respeitar a religião de outra pessoa? Não, respeito. Eu respeito tudo e todos. Às vezes.
Às vezes. Às Mas vezes. yeah, tem uma opinião muito forte, muito pessoal. Yeah. Mas é sobre religião. Religião. Todas as religiões ou Todas sobre as uma religiões. Mano, religião desculpa, eu não específica? concordo que tu não digas. Desculpa, Não, tem que dizer. não. Se é Não faz pessoal, mal, é não. tua. Não faz mal. Estamos aqui para ouvir. Não. Não, Oh. eu também não, irmão. Nós não estamos a filmar à toa. Isso não, certeza que vai sair daqui. Vai. Eu faço esquecer a tua opinião, mano. Ele tá contra o mundo. Eu estou boss mesmo é danguelu, mesmo último danguelu. Tá de você falar isso. Afinal. O cara tá de demissão. E aí, aqui estamos com isso. Esquece isso, mano. Vai Eu reclamar gosto muito de onde? misturar a tua vida pessoal com a tua vida profissional. Tudo é uma coisa. Pá, é Tu complicado. acabas por ter boa de memes expostos. Nunca te causou nenhum pânico. Não diretamente. Não diretamente, né? Mas muita gente fala, tá vendo? Muita gente quando me encontra dá assim essas dicas, tens que parar, olha, quando eu entrei nesse meu novo emprego, né? Quando eu entrei, o formador é amigo de pessoas que me viram a crescer. Deu dicas, dizia, é melhor falar com esse puto, porque ele tem que tem que parar com esses vídeos e tudo mais. Tanto é que eu fiquei 3 meses Sem postar nada. Joga sempre a me instigar. Já tem a me instigar e fala, puto, você tá fogo. Nenhum vídeo, nada, nenhuma fotografia. Nem entrou foto na eu mente tirava. mesmo. Estava desaparecido. Por causa disso. Mas foi consciente, foi mesmo Foi consciente e inconsciente. Tá? Me deixei levar. E acabei por me afastar. Mas depois eu vi, eu tenho um pensamento muito particular no que diz respeito a trabalho, ao mercado de trabalho. Eu acredito que as coisas que tu fazes fora do trabalho, desde que não prejudiquem a imagem da empresa, desde que não atrapalhem o teu trabalho, Não devem ser misturadas. não né? devem, Right. não devem servir de motivos que é para Você sabe como é que a banda sancionar é, ela. Que é assim, É. tudo que fazes fora, automaticamente para eles afeta a empresa. Mas o pessoal leva isso tão a sério. Que até comigo vieram falar. Né? Ô, mano, aquele teu amigo que põe cinto de segurança no barril. Se mesmo que no trabalho. Entrou no. Juro. Entrou Olha, no sábado. vou dizer, sempre que me encontro no meu local de trabalho, Você pôs cinto no Oh. barrigo? é que tá tipo, olha, eu tô sempre de máscara. É que tá tipo, é você. Eu digo, é o quê? É você. É o quê? É você. Tira a máscara. Eu disse, não, é você. Você também não trabalha. Oh. Eu penso que está contratado. Ele também está aqui. Mas eu percebo também a ressalva que os contratantes têm, né, que as instituições têm. Porque, querendo ou não, nós e a nossa sociedade tem muito disso. Fazemos já pré-julgamentos, está a ver? O pessoal se vai ter contigo assustado de tu, essa afinal trabalho. É porque na cabeça dele ele já assumiu que quem faz essas figuras não pode trabalhar. Tem um tá a ver? preconceito Então, sobre ti, né? indiretamente, tu afetas a instituição. Porque, aqui contratam gente desse tipo. Não é tipo nenhum, é uma pessoa que nos seus tempos livres, né, que em casa. Já é uma cultura nossa julgar o livro pela capa. E o boss até, muitas vezes, não tem esse pensamento, tá vendo? Mas, meu irmão, Nico, desculpa, eu não estou disposto a lutar com o mundo por ti. Ou tu paras, ou não vais estar aqui, tá vendo? Eu paro. Eu acho que às vezes nós temos, tipo, nós falo de angolanos, acho que às vezes nós temos tendência em achar que há certos julgamentos que só se fazem cá. Mas noutros países também, antes de te contratarem, tipo, vão estar a vasculhar, principalmente em função da instituição, né? Mas vão estar a vasculhar tudo, tua vida, tua rede social, tua não sei o quê, para decidir se te aceitam ou não. Então não acho que seja um julgamento característico do angolano, se bem que nós mesmo gostamos muito Mas de é para opinar, né? nesse caso é para preferir certas coisas. Mas eu falar de concordo, níveis. eu Angolano concordo Sul. Se tu muito tiveres contigo quando visões- diz que, isso não tem nada a ver. Claramente, eu sou uma pessoa divertida, alegre, tem boa vibe quando está, nos tempos livres, como tu disseste, faz um vídeo a mostrar boa energia só, mas
Realmente eu acho que deve se misturar e dizer, não, esse momento nem deve ser uma pessoa séria. Tipo, isso não tem nada a ver. É, aquilo. Não sabem que eu sou diabo no meu trabalho. Sou muito diabo lá, não tens como. Bro, nunca Estou sentiste, sempre a em acrescentar. nenhum momento sentiste tipo, ó, vamos para o mundo, tenho que parar um pouco. Já. Nunca sentiste isso? Já. Eu sinto isso sempre que as pessoas pensam que têm alguma intimidade comigo. Ok. Porque as pessoas me veem muito na internet e pensam que eu Vocês sou são aquela próximos, pessoa né? que você pode chegar. Mas, é o que você não? As cenas que você passa. Tem um week que você vai estar acabado de comer frango. A mão dele toda suja. Já vive branco. Tu como famoso, tens que te conter. Eu me controlo muito, que é para não ofender. Fico tipo, Olha, isso é falta de respeito, isso não se faz, mano. A tua mão está suja. Está-me a Ah, tocar. não gosto Eu de ser depois vou tocado, encostar em outras pessoas. Vão ficar, mas filho daqui, dormiu na cozinha? Mas não, mano. uma Cheira cena que frio, me fazia então, muito, TikTok, muito, e é completamente desconfortável. Era uma apanhar na noite e receberem o meu copo para cheirar. Por seres atleta. Você afinal também bebe? É, Brother, nunca te vi na vida! Você é uma polícia, o que então? Às vezes era Sprite, né? Ah, Sprite, muito bem. Tipo, sabe? Sério? Eu também fico. Oh, Amigo, manda confiança. todas vezes não é uma, As duas, pessoas pensam que três, têm intimidade inúmeras contigo. vezes. É mesmo o teu copo. Estou a dizer, de me receber da mão, isso é uma das poucas coisas que me tiram mesmo de sério. É eu estar com uma coisa na mão e tu tirares. Não sei como é Assim que mesmo, pegar é, o chega a isso, olho. Em função disso é que eu senti mesmo que eu estava a me expor muito. Quando as pessoas começaram a achar que têm intimidade comigo, porque me veem muito na internet, aí vi, eu tipo, tenho que parar com esse mal. Mas depois pensei também, é uma questão de tu te impores. É. Tens que evitar. Essa questão de você não rir, às vezes faz mesmo com que a pessoa fique tipo, você não curtiu. Não, mano, Yeah, não aquela ri. bola basta respirar, ele Yeah. aí abriste E a trepa, loja. yeah. Te trepa Esse tá mesmo. rindo, tá fofo. Quando falar respeito. Mano, queria te dar bofas do peito. Chamada aqui. Ornella, tu estás também, tens uma presença forte digital. Você é o único que Crias não tem algumas. aqui. Crias algumas. Olha, é por acaso, tá Sou o vendo? Ele único tá que aqui, não tá aqui, tem. olha, ele tá aqui. Vocês todos são Não, criadores não, do tu YouTube. graças a isso também deixa famoso. Tá aqui na dança dos famosos. Ornella disse Não, daqui a pouco graças aos famosos por unha. A Ornella está-te lançar, a Ornella está-te lançar. Viste? Daqui a Depois pouco você tá vê. bem Eu nunca vi famosinha. espalhar. Parece tigre com a tua cara. Você está na câmera dela, tá vendo? Já, da mais famosa. E ela está a cascar. Quer dizer que ela tem A muito dona tempo dos de cores. vida. Estava a dizer, Ornella, tens de alguma forma também sentes essa limitação do tipo, pô, quero fazer, mas não quero chegar à dimensão de ser publicamente exposta, né? Acho que sim. Epá, eu não acho que eu pense muito nisso de forma boa e consciente, tipo, não posso fazer certo, sabe? Mas a única decisão que foi mesmo bem consciente foi de separar as coisas. Eu, por exemplo, no conteúdo que eu faço, falo da minha vida. Acho que a minha E eu vida... não sei nada de ti, O Ornella. Jairo defende Sabe? muito isso. Eu não O sou Jairo nada. Porque o Jairo eu, defende muito isso. sinceramente, de todas as coisas que eu tenho de interessantes para partilhar, acho que são mais as minhas ideias, aquilo que eu penso, tá saber? Falar daquilo que eu faço no dia a dia. E se eu falar de coisas relacionadas à minha vida é porque eu acho que tem algo de valor aí, tá saber? Às vezes eu, por exemplo, gosto muito de fazer histórias a contar. Então ontem me aconteceu não sei o quê, estava a falar com a pessoa X e depois desenvolvo algo. Mas se não estar a falar simplesmente da minha vida ou fazer daquele conteúdo não é um interesse meu. E eu acho que por isso, de certa forma, não me sinto exposta. Às vezes as pessoas até não sabem onde é que eu estou. Por exemplo, tem muita gente que não sabe que eu já estou aqui desde o ano passado. Eu não sabia. Eu também não sabia. Mas, por exemplo, às vezes me via tipo em festas ou quê? Yeah. Olha, a última vez que eu disse, acho que foi nos acordos de Vicente. Ah. Não. Foi, Yeah, não yeah, foi? yeah, acordos? Foi. Foi Tá sim. mais velho. Foste me cumprimentar. Estavas bem? Não, a Ornella estava Eu não tocada. estava, estava bem sobrada aqui. Eu fiquei tipo cheio. Essa viva aqui, eu não vivo aqui. Terceira vez que eu estou a ver a banda.
Porque ui, para mim tem muita gente que não vive aqui, mas vive mesmo aqui. E você é o Ando mais aonde? fofoqueiro da banda, Yeah, até sabe como é que eu sou? E você é o Quero rei tudo. da fofoca. Yeah. Eu tenho muito problemas com exposição mesmo. Porque uma vez tu pões a coisa na internet, Acabou. o people pode fazer o que quiser com aquela informação, É mano. Se posta da tua velha, tá fazendo mesmo com a tua velha, mano. Tá vendo? Yeah, te falta o mesmo respeito, mano. Demais. Yeah, bro. Não. Tua dama e o caralho, Não. e brinca. E eu Se não mesmo. tomas uma postura dura. É um mambo que não vai me cair mesmo bem. Eu não sou forte o suficiente para aguentar isso, mano. Vai mesmo me tocar. Também não tenho Yeah. muito controle emocional para esse mambo. Yeah, E depois não tu, vou quando conseguir tu mesmo. fazes da tua vida, tipo os brasileiros, eu mesmo não esses influenciadores aí, brasileiros Não, famosos, exagero. eu não- Che, mano. tava a story todo, tá a te mostrar tudo, acordou, Che, mas ainda não pausou o mas fazem coisa telefone. com isso. Depois as pessoas se sentem no Ganhei, direito claro. de te perguntar certas coisas, porque eu acho que o mais Claro. simples é, tu tens que partir do princípio que se tu estás a postar algo, amanhã se alguém te vier fazer uma pergunta sobre o assunto, não deve te incomodar. Tipo, se tu estás a postar algo, eu parto do princípio que é uma coisa que eu amanhã posso te perguntar sobre o assunto. Deixa Se tu ser. não queres que te perguntem sobre o assunto, não é melhor não Não postar. sejas tu a dar início à Yeah. conversa, vamos dizer isso. Acho que é E, melhor e assim. não sei se também acontece com vocês. Porque volta e meia acontece cenas de tipo, che, ou afinal só esse Wii. Do tipo, nós não temos a real dimensão do alcance que as coisas acabam por ter, estás a ver? Exatamente. Yeah. Yeah. Às vezes estou em meios e a pessoa está a usar referência, uma referência de uma cena que eu postei 24 horas, uma cena aleatória, tipo, oh, o total não perdeu. Do nada! Mas lembra, Ai, novembro, pô, Tipo, a pessoa sabe, tipo, é mais dona da tua vida, sabe mais do tudo, você já não está ali naquela página, ninguém vai te buscar. Estavas a falar, né? não, acho que já tenho terminado. Yeah. E é uma pessoa longe, você, ei, você sabe de mim afinal? Você não tem noção do alcance que tem. E- Ornella, além de redes sociais, tu também contas. E a pegar de cada que passar. Epa, tem que Vamos brincar um bocado. Não, calma. Eu tenho uma dúvida. Eu tenho uma dúvida. Ah. Como é que tu começaste a fazer mix? Então, eu no ano passado fiz um estágio de 2 meses numa rádio, Ok? quando eu estava em França. Mas antes da rádio, eu para já sempre... o que foi? Ok. Sim, então, eu estava a fazer um estágio de 2 meses numa rádio, mas antes disso, eu sempre gostei muito de música, sempre gostava muito de música. Eu era tipo Shazam dos meus colegas, estás a ver? Hoje já não sou, porque acho que eu ouço tanta coisa que. Coisas mais mainstream, às vezes não sei. Mas durante a pandemia eu ficava a ver bué de vídeos de DJs a tocar no Boiler Room. Eu estava tipo, vocês também querem aprender. Eu estou sempre pronta para aprender um hobby novo, eu sou bem curiosa. Então depois fui numa rádio que era assim meio especial, porque era uma rádio online, onde não tinha restrições que rádios tradicionais têm. Então iam lá DJs de techno, de hip hop, de rap, estás a ver, a tocar. Então fui lá, naquela do tu estás num meio onde tu estás a ver, todo mundo sabe fazer. Você também quer queres aprender a Mas com fazer. aquela Então me curiosidade. ensinavam num curso. Depois fui lá num ateliê onde estavam a dar aulas só para meninas. Aproveitei, fui, eram só 5. Tem uma moça lá que me ensinou, tipo, esse botão é para isso, esse botão é para aquilo, não sei o quê. Ah, então aprendeste mesmo a tocar numa controladora. E numa controladora, eu tenho uma pequena Pioneer, é a DDJ400 da Record Box. Ok. Então aprendi assim, Record e Box desde é fixe, então yeah. tenho estado a fazer. Eu tinha visto também um vídeo do Black Coffee, onde ele estava a dizer que ele, quando começou a aprender, ele tocava 1 hora, obrigatoriamente, todos os dias. E normalmente é assim também que tu te tornas um expert numa coisa, né? Yeah. Quanto mais tu fizer aquilo, melhor. Então, inicialmente eu comecei assim, depois quando eu fazia algo que saía bem, eu punha no meu SoundCloud e até agora faço isso, mas ultimamente não tenho estado a... A Luana uma vez me mandou um link, disse, curta esse mão. Fogo, mano, fogo. Eu fiquei a me perguntar como é que ela faz isso. Tipo, não me passou pela cabeça que ela tem uma controladora. Tipo, ela fez aquele mão no telefone, juntou música e disse, será que ela sentou, fez um mix mesmo? O que é que tá fazendo? Só na caixa ali. Dai, palmas para a Ornella!
Bem Não fica com vergonha, não fica com vergonha, não fica com vergonha. bem multifacetado. Não, mas Mas isso fazer era. live a tocar, então, Fernando. Olha, eu quero muito Já- fazer isso um dia, mas eu para essas coisas eu quero que fique muito perfeitinho, tá vendo? Não quero só filmar com a Bem câmera feito. do Então, telefone, quero. E, Yeah. e aprendeste a tocar com quem? Por quê? Com quem? O programa? Eu uso o Record Box. Só me ensinaram mesmo com o Record Box, porque também já vinha com a controladora. Acho que tem um record box. Estás aí buscar mesmo? Yeah. Tem record box. Mas eu estás a ver, quando eu estava a começar a aprender, e em coro às vezes ainda faço isso. Se eu sei, por exemplo, que eu quero gravar, eu vou encontrar uma combinação que funciona, depois eu vou ver, ok, o que pode ir Não, depois? a questão é que essa Pioneer não é para record box, é para Serato. Oh. Serato virtual, não é record box. Mas é quase a mesma coisa, tocar e tocar. É você misturar uma música com outra e tem que ser uma piano. Então pode ser uma piano. Então, tens unfollow da Chelsea, de Dorante. Por quê? Gosto de som. Ah, Mano, você não tem baixa agora. vai baixar agora? Baixa baixa. agora. E tens. Isso que eu baixei quando tem músicas. Pá, não sei. Tu tocas com frequência. Usaste a net no PC? Olha, eu no início tentava tocar mesmo 30 minutos. Porque no início eu não conseguia tocar 30. Eu falhava. E eu Falhava quando como assim? falhava, tipo, estás a ver quando tu estás a misturar e tu usaste a música no momento errado, não ficou bom. Yeah. Depois mudaste mais o BPM, depois não ficou bom. Estragou. Depois eu começo, porque eu estava a gravar. Então se vai para o som, tem que estar perfeito. Não posso mandar coisa que Mas assim, claramente, deixa eu uma noite ainda não. Não, Tens ainda esse nível não. de confiança de. Ainda não. Nem se fosse um aniversário de brincar? Em festa de Ainda família, não, ainda porque mesmo mudança de géneros, tipo, passar de um género para outro, isso também ainda estou a aprender, tá vendo? Então, por agora, eu tenho estado só a fazer tocar um género, um set. Vai, combina bem com a tua Yeah. vibe de saber tocar. Essa- Combina bem com a tua pessoa. Ela também toca, ela é bem astral. Ela gastou! Ei, Ornelão! Ué, vai criar tanto. Nós vamos dar aqui um ambiente. Você é DJ. Ah, é melhor E vamos falar fazer isso. flyer para você saber na tua carreira. Primeiro flyer da minha vida foram aqueles malucos. não esquece. Nico, fala-nos ainda da tua entrada também no mundo dos DJs aqui, quero saber. Olha, eu comecei a tocar por curiosidade. Eu conheci um amigo. Naquela altura usávamos o Atomix. E eu comecei. Qual? Atomix. Atomic. Antes de eu conhecer o virtual, primeiro eu conheci o Atomix. No Atomix a mistura era mesmo no computador. Ele já tinha a controladora, mas eu fazia tudo no computador. Aquilo era baixar música. Muito rápido, usava muito rápido. Baixar música, assim, não sei o quê. Mas aquele mambo me tornou um expert, nem só consigo tocar perfeitamente só com o Pois é, computador. Só com o computador. Depois passei para o Virtual DJ. Mas quando é que foi isso? Estamos a falar de quê? 2008. Oh. Yeah. Isso é muito bom. Mas eu só comecei Já mais de 2 anos de carreira. 15 anos já. Comecei nessa cena, mas depois conheci o virtual. O virtual era uma cena mais desenvolvida, mas eu aí ainda não tinha conhecido o Serato. Tocava no virtual. Quando comecei a tocar, aí para as festas, eu via porque os DJs têm preconceito. Quem toca no virtual DJ? Oh, eles tocam no virtual. É tipo, você é o homem das cavernas. Eu tipo, Mas dizem que todas essas outras apps baseiam-se no virtual, não? Todas. Yeah. Todas. O virtual é a base de tudo. E eu digo, você já tocar no virtual? Tá, porque eu ia com o meu computador e levava a controladora que era para ligar nos leitores. Você está muito atrasado. Eles não falavam, mas você via aquele preconceito. Tipo, Aqui então é. você está atrasado. E qual é a barreira de entrada para esse mundo de DJ? Os custos são elevados, leva muito tempo para aprender. Para aprender? Yeah. Olha, isso só depende mesmo da tua dedicação. Aprender a tocar não é complicado. As pessoas quando Mas aprender a tocar bem é. né? Porque Não, eu acho que o mais difícil é a sensibilidade à música. É. Exatamente Propriamente Mas eu, por controlar a exemplo, cena. eu antes do Q, antes de fazer muita confusão, sabe? Eu ponho aqui o Q, é tipo, tu clicas nesse botão para poder ouvir aquilo que está nos auriculares.
Eu trocava aquilo, aquilo ficava muito à toa. Eu uso bué, por acaso. Mas uso aprender bué, tipo uso os mesmo- botões, uso tu bué. depois com o tempo Yeah. vais entendendo. Depois- Depois é só sensibilidade e aprender as técnicas, porque por exemplo, o... eu tenho um amigo, por exemplo, ele põe 3 músicas a tocar ao mesmo tempo, eu ainda não estou aí. Eu ainda estou numa de Eu também fazer consigo uma fazer isso, Mas o transição equipamento é boa. bem caro, como é que é? É caro. É. Yeah, essa mesa aqui. É um investimento essa mesmo do mesa. caraça. Só essa mesinha aqui, estamos a falar de quê? 300, 400 euros, mano. Ao 400. Eu guardei também uns 300. Quais são os equipamentos Eu guardando, necessários? yeah. Como? E eu nem Quais são tenho os colunas equipamentos ainda, só necessários? tenho um Tu computador. tens colunas? Não. Não. Não tens colunas. Nos dias de hoje já não é necessário tu teres A colunas. organização não sei o quê. providencia isso, né? É bom porque todo o cachê é teu. Quando alguém te convida para uma festa, chegas, montas O tudo. teu equipamento. Yeah. Mas só que nos dias de hoje já não precisas disso. Há pessoas que montam mesmo música. Chega só com o teu computador e tocas. Antigamente não, era Isso disco, de colunas, tinhas que levar música, tinhas que precisarias levar de uma transformadores. carrinha, Deu certo, Sabe? tens que deixar a classe fazer. O mundo tudo, evoluiu. pode comer Quanto é que tudo. custa uma Exatamente. Tem que ter o moço da música, Tem tem que que ter ter o alguém. moço que monta a coluna, tem que Quanto é ter o que custa a DJ, coluna? pronto. Controladora? Quanto é que custa? Essa aqui, essa é a mais básica. Estamos a falar de quê? 300 euros, 400 euros. Mano. Tem outras que são um pouco mais avançadas do que essa, que já dá para tocar no Serato. Essa aqui, para tocar no Serato, tens que comprar o Serato, tens que ter a licença do Serato. Nesse caso, em média, quanto é que um DJ faz por noite? Por noite, Não estou a Aqui. perguntar o teu cachê. Like, em média. em média do depende mercado. Do mercado. É. Hoje em dia, mano, estamos a falar de 80 mil kwanzas para cima. 80 50. mil. Ainda tem aqueles que cobram 50, aqueles que têm fome, porque pá, é o mambo que Wilson disse, tem muita gente com fome. E por causa disso diminui o valor da... Tem muito gajo a lutar pelo talento dele e dá com fome. Mas eu Então acho que precisarias falando... de tocar tipo em 5 festas só para pagar controlador. Alguns DJs, por exemplo, o Nelata só precisa de tocar numa festa. Mas ele também já teve que passar pelo mesmo caminho. Exatamente, ele está a vir de longe. Festa, Claro. né? 4, 5. Eu acho que... E quero a vossa opinião. Eu acho que o processo do DJ ser estrela também foi um bocado mais lento, não? DJ é Foi. figura, DJ é pessoa. Agora, né? Agora um DJ já é um artista. Sim, mas muito antigamente mais o DJ caro. era só Era um o gajo que que ia estava aí a lá, gravar já tem, música. já, tá vendo? Hoje em dia DJ é mesmo um artista. Falando nisso, faz-me lembrar também dos produtores, mano. Eu admiro muito os produtores, beatmakers, bro. Yeah. Pô, Mas, deixa uma mas a música. questão com eles também é que tem muitos também é Yeah, que querem estar que na querem estar na- sombra exatamente. de propósito, não tem interesse em ter a fama, tá saber? Por exemplo, aquele gajo tem a música Soweto, aquela música nigeriana, Karima, que tem uma Soweto, subiu. baby. Não, essa música. Essa, por exemplo, admiro muito. o Victoni acho que é o produtor, mas ele fez questão de aparecer no vídeo e pôr o nome lá. Há muitos que não lhes interessa até na luz, tá Eu a ver? admiro os meus Mas beatmakers. o que eu acho bem interessante é que aqui, tipo, Nico, tu, por exemplo, tens estado a tocar né, em eventos e assim, tu tens algum, por agora, é só talvez tipo um hobby teu ou tens algum objetivo, por exemplo, de um dia ser tão bom num género, num estilo, para depois talvez tocar em outros sítios também, tipo fora do país, por exemplo? Gostaria. Eu acompanho muito os DJs que tocam techno. Música E- eletrônica, não sei o quê, né? e é- Tomorrowland, essas e é músicas, mas é para aí. e é algo que tem me conquistado cada vez Esse mais. é o mercado do Tá vendo? Congo. Exatamente. Além do dinheiro, e eu acho que é um estilo de música que as pessoas quando gostam Gostam, mesmo. de verdade, yeah. Não é porque ouvem uma música, duas não. Quando gostam daquilo, gostam mesmo. E eu gostaria de ser expert nesse estilo. E é algo que eu já venho a explorar há muito Mas curtos tempo. desse estilo? Curto, mano. Ou é só por causa do Congo? Não, curto mesmo. Não, mas também não é, porque se Porque- fosse para porque- do combo, ele estaria a tocar isso mais vezes cá, mas cá as pessoas não curtem. Porque- E até é um estilo que já tem o seu próprio mercado. né? Exatamente. Tens festivais extrementos. Exatamente. Yeah. E epá, mano. Até estás posso num dizer que fly numa representa um festa estilo dessa, de vida, né? Geralmente quem Bazar. curte essa vibe É tem lugar. já a sua forma de ser e estar. Não mesmo o que faz a diferença é como é que tu te apresentas, porque, por exemplo, o Nelasta, A ele tua imagem agora... conta muito. Yeah, é
tipo, ele é uma marca, sabe? tem que Ele é a usar forma bem como ele se internet, bro. apresenta. A entrada Yeah. dele. Yeah. Mas, mano, Nelasta Pumba, esquece. Não. Aquele nigga, Aquele na pandemia, rapaz. ele viu. Eu passei a seguir Esse Nelasta na mambo, pandemia, mano. o mundo vai voltar a ser normal. Mas quando esse mambo acabar, Tem eu que vou Eu vou ser ser o outro cara. Wii, mano. Yeah. Vou estar Mano, o noutra Nelasta fez dimensão. vida de mano. pessoas durante a pandemia. Mas Até a isso festa também. do bico, graças ao Nelasta. Exato, mano. bro. Yeah, Um mano. DJ para mim 24 horas a tocar, daqui, bro. que por mim até eu podia, tipo, não ia me chocar de ver fora, por exemplo, o Godiamo, acho que o Godiamo ele tem muita Olha, potencial para ir fora. dizem eu que o não Godiamo acho, toca eu bué. Eu falo acho sempre- que ele não faz um branding à volta de quem ele é, porque ele em termos de portfólio tem muita coisa aí. Sei o quê, ele tem- Muita eu coisa falo aí, assim, tipo, eu Melhorar falo tipo assim. marketing, sim, imagem. falo por assim. exemplo, ele toca em muitos sítios, podia postar mais isso. Tu tens que estar a mostrar, tu tens que mostrar e vender aquilo que tu estás a fazer, Fala tá vendo? muito do Godiamo. E ele, em termos Yeah, de digo, fala portfólio, dele. devido aos eventos nos quais ele já atuou em Luanda e em outras cidades também, ele já podia mesmo se vender mais até para fora. Não, o porque tempo dele uma vai vez- chegar. E uma vez eu reparei, porque eu ouvia muito o Malha Station Yeah. no SoundCloud. E tem uma vez que Santinho. um deles, porque eles são dois, né? Ele Tem e o Rui Jorge. O Rui Yeah. Jorge, yeah. E acho que era um set dele, onde ele escreveu, esse é o meu último set com gênero assim, que era o. Eu tenho um amigo que chama de House dos Dukes, House dos Dukes seja o Afro House da chucaria, tá vendo? Yeah. E ele Mix do escreveu. Godiamo. Yeah, mas ele escreveu naquele dia que esse seria o último mix dele a tocar esse gênero. E depois disso ele só estava a começar a tocar house assim, do tipo, agora tá, gosta muito de o meu soulful. market é Yeah. esse, tá sabendo? Mas acho que ele só precisa do contato certo e de postar as coisas certas, já estava. Não é uma questão de Já tempo. há muito tempo. Questão Mas de as tempo. pessoas aqui não têm muita noção de. O Nelassa mesmo que eu vejo, ele até agora faz vídeos. Ele posta no YouTube set Não. inteiro, faz cortes, posta. Alguém Não, um dia vai aquele lá não é chato. No que, Lá não é diz, chato. no que diz respeito à imagem, agenda, Não, a melhor forma DJ da como Angola Melasta é se o projetou. Melasta. Ui, Mano. e tem uma. Eu assumo não perceber de música. Corrijam-me se eu estiver errado. Mas ele criou o que se diz autoridade. O Nelasta pode numa noite não estar inspirado e não tocar bem. Pode. Mas ele naquela noite vai ser o cara, mano. Sabe O por quê? preconceito vai entrar o Nelasta. tá Sabe por vendo? quê? O Nelasta pegou no estilo, que é algo que os angolanos gostam. O angolano gosta muito de dança, o angolano gosta muito de vibração. Então, ele pegou nesse estilo e fez a arma dele. É isso a marca dele, né? Yeah. Não adianta você chegar numa festa que você toca com Nelasta, não toca com duro, não toca afro house. Podes tocar, Assim. podes tocar. Fiz. Mas quando o Nelasta entrar, meu irmão, ele vai repetir todas as músicas que você tocou. Mas E o não efeito vai ser É outro. autoridade, do jeito mano. que vai cuia. Ele vai compor, não brinca, não brinca com você. Nelasta! Não brinca só Não, com o ele, Latão é não. chato. O Latão é chato. Ele é chato, não adianta só tocar e boi de kudu. Não se atrapalha, mano, eu tô com outros manos. Esse é o momento que eu respeito no Godiamo. Você pode tocar tudo, samba, lelé, cabetula. Ele quando entrar, ele vai te cuidar. Vai inventar uma. Ele não pode, ele estava a dizer, pô, mãe, todo mundo já tinha tocado, entrei só às 5 da manhã, já tinha tocado tudo. Encontrei uma pasta de TikTok. Só como fui com de dancinha, só como levantei o boda. Ele tem uma leitura de pista, mano, que eu nunca vi. A leitura de pista do Godiamo. Yeah. O Godiamo quando está a tocar, tipo, eu sei que ele vai tocar naquela festa. Eu estou distraído. Ele quando começa a tocar, Você dá conta que basta tocar 2, 3 músicas, esse é o Godiamo. Ele tem música Diferenciado. que você nunca ouviu, mas você sabe que só ele que tem coragem de pôr aquelas músicas. Fico tipo, não, esse ninguém é bom. A Sim, música porque tá também para introduzir um som tá novo lá. que ninguém ouviu, Dá tem que medo, ter né? um meio. Yeah, até acho que tem que ter Dá um meio medo. também. Já tem que fazer Porque uma as boa pessoas- leitura. Principalmente aqui, as pessoas não são aqui. Não As são- pessoas não são receptivas. receptivas Não à são. música, não são. É, música nova. Vão até podem gostar, mas não fica assim. Já lá fora, eu noto que até música que eles não conhecem, se o beat tá bom, vão mesmo dançar. Aqui não, Não. aqui se não conhecem, Olha, ficam parados. quem dá um grande ponto sobre isso há dias, já agora fala para o EJ. Estava a ter uma conversa chamando com do ele, EJ. o EJ Pessoa, Bruno EJ é grande pessoa. Esse E mambo ele old diz, school, esses Candy Rain, não sei o quê. Quem pôs a curtir foi ele. e ele disse que a grande diferença de cá e fora é que o pessoal aqui vibra por conhecer. O pessoal fora
vibra a Apoiar, apreciar. right. Estás a ver? Tipo, Basta a eu música vou a um ser boa para show. ele estar fixe. E isso surgiu, Yeah. surgiu numa conversa, estávamos a falar, tipo, Matuê veio, só duas músicas é que eram conhecidas. Mas tipo, e o point dele foi, calma, se tu tens um artista que duas músicas são conhecidas e são grandes, esse artista não. Então se tu fores para lá com a mente aberta para apreciar o que ele está a dar, não chegar lá, não conhece. Yeah. O ramo vai te entrar! Então, assim, O beat, essa música é o beat boa. quando subir, você vai. Esse Wii é mesmo de beat é bom, tá Yeah. vendo? E depois as pessoas reclamam que estão ainda não estão a ver a mesma coisa. Por quê? Porque vocês só gostam mesmo daquilo. Quando É, vocês põem música e nova, reclamam. mexem a Yeah. cabeça, mexem o pé. aqui reclamam. Música Garota, mesmo. só tem as mesmas caras, Sim. mesma música, não sei o quê. Aquele nego também Sim, tá põe- tocando em caça. Se põe música nova. Isso o que você está tentando fazer? Isso é o quê? Você tá maluco? Tira isso. Irmão, fala um bué porque não, pagode. Gostamos de pagode novo. Põe só pagode novo, não conhece. Mesmo que conheça um cantor, tá vendo? Você que gosta muito de ferrugem, você se for buscar um ferrugem Não. que tu conheces que não é popular, mano, Conheço. conta tira lata. Não conhece. Ainda sobre não quer. nightlife, ui. Vamos ainda falar de como o Nilson acabou com os clubes aqui na banda. Amém, meu irmão. Tá Eu amei. Mano. Ouve, Nilson como acabou com a discoteca, mano. Eu odeio discoteca. Ouve, Nilson acabou com toda a discoteca de Luanda. Ele mudou a Amei. nightlife aqui na banda mesmo, Mano, bro. o peito desses donos de discoteca estava Enchia muito cheio. tanto. Só porno com o Nilson deu. Mas qual foi? Eu percebi a mudança, mas não percebi como é que aconteceu. Só vi, oh, já não tem clube para ir, tá sabendo? Acessível, mano. Yeah. Você vai onde te recebem bem. Right. Sabe? Você chega na discoteca, estás bonito, meu irmão. Ornella também. Ainda aí. Andar junto. Estás com ela, tua namorada. Não vai Você- entrar. Sério, fica aí. 2 horas espera para entrar. Só porque sim, bro. Não tem Eu? motivo, bro. Como é? Onde me tratam mal, não volto. Quero comprar uma coisa online, me responderam mal, não compro. Yeah. Yeah, mano. Não, Como você tem que assim? complicar. Yeah. Se me barrar numa discoteca, não volto lá, nem que for com dono, não vou. Nilson, Você é que a discoteca daqui também não sei. Nilson, quando veio, a primeira vez dele que bateu, ainda lembro, foi Mula Roxa. Que a VIP caiu, aquela. Com aquilo, o. Não aguentou. Não aguentou, mano. Era muito aputado, o Hugo caiu. Bom, Aí foi né? festa atrás de festa. Festa atrás de festa. Isso aí viram. Sexta-feira, foi no Nilson ou na discoteca? Yeah. Foi Não, no clube Nilson. morreram mesmo, mano. Nightlife aqui. Vai chegar lá, muita cara bonita. Homem bonito. Você não sabe como é que você gosta de quem? Se mulher ou homem. Che. Todos são bonitos na festa. Quem vai na discoteca? Se o Nilson está no meio do caminho. Eu vou mais na discoteca, meu irmão, vou no Nilson. Nilson dá 3 festas no ano, só estou à espera da última festa. A melhor festa do ano é a Glow. Glow, yeah. É incontestável. Todo mundo espera a Glow. Todo mundo esperava a Globo. Quem vai na discoteca? Discoteca. Mas a questão é, o Nilson não tem, nós estamos cedo de estilar sempre, não? O Nilson não tem noite tipo todas as sextas. Não, Estou muito distraído. Noite não é o meu Não, mano. mas Tipo, a estou mesmo a questão não é isso, perguntar. a questão é por ser dele tu vais. Aham. A questão é mais essa, estás a ver? E é tão bem falado que, independentemente de tu até teres outras opções, tu vais ali, porque sabes que os teus amigos também Esperas vão mesmo, ali. tipo, essa sexta o Madia não está a Vamos lá. fazer. Vou esperar a próxima onde ele. Exatamente. Yeah. E porque Nilson- tu sabes que por ser dele também, Também. a qualidade que vem, a seleção também musical, tem certos DJs que vão DJs. estar lá, estás a ver? Right. O Nilson chegou num ponto em que algumas pessoas para darem festa tinham que saber qual é a agenda do Nilson. Não adianta Yeah. você dar festa no Yeah, mesmo yeah. dia que o Nilson. Yeah, yeah. Mesmo do casamento, é um perigo. Oi, tá a faltar. Meu irmão, teu casamento Não, era mesmo assim. Uma dama tá a casamento- despedir, Irmão, ui. você tá Vai na virar festa. Oh, uma dama é o que casamento botar não vai despedir. saciar. restrito ao rubro. Chega Qual ao casamento cedo- é que você vai ficar? chega ao cedo Qual do casamento casamento é que você vai ficar restrito a bater? Meu irmão, 2 da manhã. Tempo você ainda tem. Vai vir. Yeah. Avisa, deixa eu estar no carro. Abre só um botão. E a pipa? Você tá vendo bonito aqui no restrito. Sapato, bico da papagaio, esquece, irmão. Oh. Cria as condições para nós tornar ela Eu nunca fui a nenhuma Globo. Fernanda, mas- queres por Nunca favor? fui a nenhuma Globo. Tens
Ser para alcohol do. Deixa eu ainda ver o nome. Sou DJ, como é que dá um você? E às vezes não tem, sei lá. Ui, eu nunca fui a nenhuma Globo. Yeah, Em termos essa de estrutura, toda que eu respeitei foi do time Arrogância. Canjala. A dimensão daquele boda. Ui. Foi um senhor A dimensão boda. daquele Não, ele também é a mesma Aqueles coisa. organizam, mano. Sim, o Mauro fez a mesma coisa. boda. Sim, senhora. Vem churra, vem bola de Berlim, vem gelado. Mas eu acho que isso também é coisa antiga, não? Tipo, essa coisa de. Tu sabes que por ser o fulano a fazer a festa, vai estar bom. Mas a festa dele Mesmo antes começou no dele quintal fazer a dele. primeira. Mas mesmo antes Dizem que dele a festa fazer. dele. Yeah. Dizem que a festa dele começou mesmo no quintal dele. Ele é que tocava. De quem? A Canjalo. Os acordos de Vicente. Mauro Sérgio. Começou Ah, no quintal yeah, dele. yeah. Ele é que organizava, ele Yeah, é que assim, por tocava. exemplo, Sou com o Cadu- Brada, Cadu né? com- Também Tava começou assim. fixe, chegou uma agora, tava Vou fixe. chegar a bazar Também também. começou assim. Qual é o nome? House Party dos Candu. Yeah, House Party, Cadu. Quer dizer, essa Era questão sempre de antes da Eu Globo. admiro então para pessoas assim, sabem, que são tipo estes nomes que acabamos de citar, o Nilson, o Mauro Sérgio, assim, eu acho que são pessoas, me fazem pensar na Anitta, sabem porquê? Na Parece quem? uma Anitta, a cantora, a brasileira. Parece uma associação boa à toa, mas o que eu admiro muito nela, eu acho que ela tira muito proveito da personalidade que ela tem. Ela parece ser uma pessoa muito extrovertida, e uma pessoa muito extrovertida tem muita facilidade em ter amizades, Right. por causa do carisma, Networking da porque Anitta, mano. fala muito com pessoas e assim. Então depois, quando tu queres fazer alguma coisa, é fácil tu ter aderência, porque as pessoas já gostam de ti e já te associam a boas coisas, sabe? Tal como o Nilson ou o Mauro, quando fazem uma festa. Mas agora, não sei, do Nilson não conheço a personalidade dele para saber, mas eu acredito que mesmo antes de fazer festas, os caras já conheciam um bom número de gente que... Yeah, Não, depois não, ajudou. Anitta, muito antes. Já tinha o meio deles. É tipo a minha cena, é tipo a minha Público dele cena, a também. minha cena de tocar, tá vendo? Pelo tempo que eu comecei a me expor como DJ, mano, eu já toquei com o Caio, já dividi a mesa com o Caio. Com o Caio está a tocar, eu estou a tocar, depois o Caio é que vai entrar. Irmão, tem muito gente que nunca teve esse privilégio. Já fiz a abertura de um cantor internacional, do Dilcinho. Muitos nunca tiveram esse Palmas privilégio pra porque não foi. Palmas. Palmas pro Nico! Não, porque esse teu palmas pra ti tá mesmo sentido, mas não como dia. É o carisma. Eu conheci as pessoas certas. Felizmente algumas pessoas têm essa sorte. Eu tive essa sorte. Não só sorte, isso é porque eu também trabalho para isso, mas às vezes estar com as pessoas certas, conhecer as pessoas certas, te faz catapultar mais rápido do que aqueles que estão aí a lutar. Exatamente. Tem uns que estão a lutar há muito tempo. Eu acho que devemos desenvolver um bocadinho mais sobre isso. Aqui, é para não dizer Angola, aqui em Luanda, de facto, eu acho que há também importância, como tu disseste, em conhecer certas pessoas. Mas muita gente pode achar que isso é negativo. Do tipo, tu não devias conseguir chegar a uma certa etapa ou a certa posição simplesmente devido a isso. Isso eu concordo. Tipo, isso não pode ser o único fator. Sei que é por meio. Mas é um elemento que de facto importa. Isso é em toda parte Não do tem mundo, como. né? É imprescindível. Não Você tem que se- conhecer as pessoas certas para chegar Isso é em a toda certo parte do nível. mundo. Mesmo quando Toda já parte chegaste do mundo. no nível, para abrir a porta máxima, deixa de conhecer o fulano ou o cicrano. Yeah. Mesmo quando chega ele é primeiro do próprio. Lobbying, Tem networking, sempre alguém que vai te dizer, Yeah. esse gajo está aqui, Qualquer lado. mas não tem a minha aprovação, posso lhe dar um Todas as áreas, beijo. mano. No mundo mesmo é assim, Yeah. esse gajo já chegou até aqui, esse gajo tem muito dinheiro, Há um certo mas não nível. tem berço, começam a procurar coisas, Yeah. esse dinheiro dele saiu de onde? Deve ser da droga. Começam a procurar A essas coisas para te dar um competência te nível. leva até um certo nível, o outro nível é mesmo, tens de ter mesmo a É, confiança das exato, pessoas. é estás a exatamente ver? isso. Yeah, há um certo nível que a conveniência conta mesmo mais. E é necessário se aceitar mesmo isso. Epa, Ornella. A mesa é toda tua. Vamos a isso. O Mike está dizendo. Queres fones? Pessoal, se eu falhar, não julguem, tá? E vendo e aprendendo. Isso aqui não muda, né? Afinal, estás assim bem bonito. Só tá para te ver de lá, seu puto. Pois então, Ih, você é lindo! Ih, tu tava a te ver aqui. Ih, meu puto!
Dá-lhe ali, igual. tá ali. Quem não tens o botão? Não me lembro. De quê? Quero pôr o mesmo BPM da sua. Ali, o 5 Onde? aqui em cima. Aqui? Este, Aqui. yeah. E já agora, eu tento não ser abusada. A minha ideia de tocar é essa, você não ficar com pressa de tocar a música. Agora o álbum dela, Canta ué. São 23. Ok? São 23. São 23. Tira a pista que tá aqui. A pista aqui. A pista aqui. Sempre que tiver a tocar e a música está a descompassar, como é que eu aprendi a tocar? Como é que eu aprendi a tocar? Primeiro aprendi a tocar graficamente. Depois é que aprendi a tocar, como é que se diz? Áudio. ouvir o som? A ouvir o som. Ou seja, está a ver o gráfico aqui em cima? Esse gráfico aqui Estamos a ter uma aula. mostra o BPM, a música, como é que é? É 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. Estás a ver onde é isso aqui? É o 4. Então, qual música que tem? Essa aqui. Então, Não, tá aqui, deixa. Essa música que tá tocando yeah. agora. A música está aí, tá vendo? Acertaste. Eu aprendi primeiro a tocar visualmente. Eu sei onde é que a música está acompanhando. Depois eu comecei a batida. Deixa eu fazer isso aqui. Ele ali, ó. Ou seja, Mas eu tenho contato com as músicas nigerianas. Tem tipo Dimensão. acho que a contagem é de 8. Não sei bem. É. Parece. Porque A tu música- depois a consegues música- encaixar com exatamente. mas calma só, Nico, isso Não. quer dizer que tu consegues mixar sem ouvir? Imagina, só. Yeah. Ah, é? Já me aconteceu, eu quando comecei a tocar, eu ia em festas, que, por exemplo, o pino do meu auricular é fino, Então não é. mas a mesa é grosso, mas que com aquele adaptador para tocar. Então, eu quando tocava no computador não tinha fones, não ouvia música antes de entrar. Tens que conhecer Eu já tinha o que som. adivinhar a Eu batida sempre que estava a pensei entrar. que isso não fosse uma questão de Então, timing. quando tocava a Não, música. mas às vezes, por exemplo, aqui eu sabia, eu sentia que seria o bom momento para pôr. Sim. E ainda aí eu acho que até podia ter esperado mais, porque aí ela ia continuar a Continuar. cantar, tá sabe? Uma coisa que eu Mas às faço. vezes é isso, não ou ponho- podes contar Entra de novo, Ornella. com essa cor mesmo? O mesmo mix. O mesmo mix. Tem uma coisa que eu. Como é que eu faço? Tem uma coisa que eu faço sempre. Eu não misturo. Liga o vinil. Aqui? Não, pode começar. Por exemplo, quando ligas o vinil, né? Quando ligas o vinil, Eu ainda a nem música mexo está a nisso, tocar. sabes que A música eu está a tenho tocar. medo. Se fizeres isso, a música para. Se desligas o vinil, podes mexer aqui, não faz nada. O Isso é vinil, pra o fazer vinil não é aquele- vinil, tá vendo? Para fazer É aquele vinil. scratch, né? Scratch. Yeah. Sorry, só para não fazer barulho. Yeah. Desligas o vinil. Yeah. Desligas o vinil, pode tocar. Podes para tocar, pode tocar. Okay. Yeah. Uma coisa que eu faço sempre, eu marco a música e ponho assim, a gira, põe a música. Até começar.
eu fico perdida com isso, sabe? Nico. Eu ponho só logo defeito, já do início. Nico, Yeah. achas que estás capacitado para dar uma formação a alguém? Formação? Yeah. De tocar? Yeah. Toco. Então não exploras, porque nunca te passou pela cabeça fazer sinal. Da formação? Yeah. Mas eu não ponho os efeitos aqui. É feito aqui. Agora, Mas não sei quanto eu tenho em casa. põe o último. O 3. Já passou pela tua cabeça aí? Aqui, vou te dizer aqui. Já, agora vai ficar na minha cabeça, mas penso numa questão de eu crescer mais e depois começar a apostar nisso. Mas já pensei nisso. Dá uma Mas tipo, formação. autoridade tu já tens, o people já te conhece, achas que não teria Não, mas aderência? não é por ele ser conhecido pelas pessoas como Nico, que enquanto DJ tem autoridade. Conhecido como DJ também, não? Já tens alguma autoridade? Mas acho que a autoridade é já também tem a ver com. Não, referi-me a notoriedade, a ser conhecido. Ah, notoriedade. Yeah, yeah. No caso ele tem. Yeah. Mas, por exemplo, ele não toca mais tempo que um Nelasca ou não se apresentou como DJ, por exemplo, antes do Goliamos, talvez, por exemplo. Tá vendo? Yeah, yeah. Então, mas notoriedade ele tem. Yeah, yeah, Pode usar isso para favor dele. Vou abrir uma escola de música, vai ser a tua primeira Não, aula. é pá, mano, podes pensar, abre essa possibilidade, mano. Tem que pensar em todas as formas de fazer comboio. Yeah. Se a terra não se enrasca. DJ Ornella, isso aí. Tá vendo? Agora não. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ui, A televisão! é grande, mano. Mano, De baixo, de baixo. Vais por outra a seguir? Já ninguém ouviu mais a música. Já tá dentro, já ninguém ouviu. Mas gosto de deixar a música respirar assim, também na festa corta, eu não gosto. Rita Boa Simão. tem um DJ que gosta muito disso. Eu não vou citar o nome dele. Essa geração dos nigerianos, mano. Isso é Ornelô. Ornelô! Ricas. Vem pra escola, pô. Vou curtir muito! Chevy. Olha, Ó, o diretor tá aí até os toques. Veio pra mim, né? pra mim, patrocinador oficial, pô. Ai, Você nunca me deu chimango, tá vendo? Vocês sinceros, uma pessoa pede algo, vocês entregam. Claro que o vídeo não podia acabar. O meu
Miminho pra Ornella, tá? Gente, Brulícia! Vamos pra Brulícia! Ornella, Ui, você nunca me deu isso. Vai dar porque... passa as honras, por favor. Muito obrigada. E nós te pago, tá? Eu só vou conseguir te Muito pagar. obrigada, Bruna. Brulícias. Então, os contactos vão estar aqui embaixo, já? É. Já, 98. Vou tirar 98, essa começa o meu número da pessoa. Tá. Ô, Alicia! Era. Isso é muito alto! Ele ofendeu muito. Ele falou da província. Mas agora, fora a brincadeira, não vais nos dar? Não! Você tem uma obrigação! vontade. Vamos, Não. vamos mesmo. Não, você me vira. Mas nem vamos dizer. Olha, Jair, não, vamos tirar. Ui, qual é o mais fixe? Não, não é fixe para mim, é isso para mim. Tudo bem, mas fixe, mas não você, avô. Esse aqui. Não, eu quero javar da caixa, tá? Eu quero só tirar um e para a caixa da Ornella. Qual? Esse? Esse aqui. Não. Tipo Ana Maria Braga. Esse aqui. Esse aqui. Não, mas não é Esse esse. aqui não sei. Esse Esse. aqui não sei o quê. Mas o Fanta Fanta também. não é esse. Não, não é esse aqui, Um velho. Fanta. Ah, Eu arranjei motivo para não trabalhar. brigadeiro com Fanta. Com gin. Mas vai começar. Ui, você é assim porque o quê? Ui, é quando biscoito. Você é risada, é um porco pateta, né? E vocês querem partilhar connosco um dos temas? Que temas são certo. esses que vocês Calma, falam? então, enquanto vamos na boca, deixa eu falar. Então, Tem mamão na boca. a pergunta que eu tenho para vocês é: será que nós somos o que postamos? E digo isso fazendo referência a memes. Porque, às vezes, nós podemos achar uma coisa engraçada e postamos no nosso estado, não sei o quê, mas devido a esse conteúdo que foi postado, as pessoas começam a pensar à toa. Então, a minha pergunta é: será que nós somos o que postamos? Se vocês virem uma pessoa a postar boi de memes que vocês consideram duvidosos no chat do WhatsApp, vocês vão começar a achar que a pessoa faz aquilo que ela está a postar e que diz achar engraçado, ou acham que não tem nada a ver? Para mim tem. Eu tento não misturar, mas é involuntário e deixo Pra uma mim- pulga atrás da orelha. Para mim tem, porque É. eu acho que eu não postaria uma coisa que eu acho engraçada e ao mesmo tempo é ofensivo para umas Você pessoas. posta cada coisa, Não. vai falar que... Há Você muita, posta cada mambo. há muita coisa que eu vejo com esse mambo é engraçado, mas se eu postar isso, o fulano ou a fulana vai ver e pode não cair. Agora, quando nós nos sentimos à vontade para postar todo tipo de piada e achar que todo mundo tem que achar aquilo engraçado, isso, eu acho que isso demonstra um pouco a nossa falta de empatia e sensibilidade. Por exemplo, vamos dar uma opinião básica, né? Nós temos amigos, os pais são políticos, né? Ui, às vezes eu vejo memes, às vezes uma besteira que o pai deles fez, e eu penso, porra, esse mambo é engraçado. Pode cair mal. Mas vou postar esse mambo, é malaica, é velho do embora ele é que tem errado, mas você pensa esse mambo é errado, não vou postar. Mas é engraçado. Então, quando eu posto isso, eu demonstro que eu não quero saber se ele vai ficar chateado ou não. Então, eu acredito que até certo ponto eu concordo que nós somos aquilo que postamos. Que não, ou que somos. Não, É o que somos. Por exemplo, eu não posto nada que não tem a ver comigo, mano. Eu não posto uma coisa e depois se alguém vier e disser, justifica. exatamente. Bro, Eu não vou ficar e falar, eu só postei isso, não tem nada a ver não comigo. faz Isso isso. é maluco. Okay? Nico, eu não sou aquilo que eu posto. Às vezes eu posto mesmo porque achei engraçado. Às vezes... Mas Postarias uma piada sobre a tua namorada? Sobre a minha namorada? Sim, alguma coisa que ela fez, malai que fizeram daquilo mesmo. Não. Mas acho que não é o caso, mano. Mas- Por exemplo... Já vai falar, mano. Tá bom. nós reproduzimos aquilo com que nos identificamos. Podes não te rever exatamente naquelas palavras, mas eu por acaso tenho observado e através dos memes que as pessoas postam,
tu Enviam consegues, mensagens. tu consegues identificar um padrão de comportamento daquela pessoa, estás a ver? Os memes são sempre a mesma abordagem, estás a ver? Tu podes não pensar exatamente Exato, com aquelas right. palavras, Nesse caso, yeah. mas tipo, tem stories tipo, que acham-se todas boas e gostosas e os memes seguem muito a tendência de a última bolacha do pacote, papapá. O não sei o que, não sei o que. Tu percebes que ela está a mandar aquela mensagem mesmo de Até certo eu ponto, sou, sim. estás a perceber? Vá, yeah. Até certo Por ponto, exemplo, sim. tem uma story agora do Insta, pá, acabou com o namorado. Tu vês que o tipo de memes que ela está a postar é daquela Direcionados a fase da vida dela, estás a ver? São Então diretas. tu Yeah, reproduzes mas há sempre mamos que coisas ela que te não identificas. pensa daquela forma, mas devido ao momento que ela está a passar. E para já eu acho que Se também não podes dizer, o só postei não existe, estás a ver? Para mim A partir também do não. momento que tu dás asa a alguma coisa, tu tens de saber justificar aquilo. Não existe isso, é só meme, mano. Estás a perceber? Quando é algo que pode ser ofensivo, quando é algo que dá o que falar, estás a ver? Eu não posso postar uma opinião que pode afetar um grupo de pessoas e dizer, só postei, estás a ver? Então acho que por ser meme não estás... Mas o Nico faz isso. Eu? Você. Não, mas eu Você é assumo, um mas eu amor assumo a responsabilidade de que isso, ou melhor, se alguém ofender. me pedir para explicar isso, eu não vou ter como explicar. Simplesmente foi algo. Sim, porque quando tu postas algo que vai ferir alguém, automaticamente estás a assumir a responsabilidade de Lidar com aquilo? Exatamente. Estás a assumir aí que até certo ponto deixaste de lado a tua empatia ou a tua sensibilidade. Então, só quando posta uma coisa que é engraçada só para algumas pessoas, vai ferir outras pessoas. Mas é como tudo, mano. Tudo pode ferir alguém. Mano, eu vou te dar um exemplo mais extremo. Eu tenho 2 amigos que deixaram de se falar. Não é sequer postar por causa de like. Tinha um meme ofensivo, lhe mandaram um print. Olha, estava o teu amigo, tá por like nesse tipo de coisas. Deixaram de se falar. Mas também como é que eu vou pôr like aí? Gostei o quê? Epá, não sei, eu não sei qual é o meme, então eu teria que ter mais contexto para Yeah, opinar as sobre coisas isso. precisam ser contextualizadas. Mas, Ornella, Já, eu onde acredito... estão a te matar de bloco, tem lá meu like. Não, mas eu acho que... Era bem, era o mesmo... Estava a carregar Irmão. outro Wii. Estavam a carregar o outro Wii. estás a ver? não. Era o mesmo pessoal. Ah, ok, então Não, é assim o não. mesmo. Mas se Mas fosse tá algo bom. genérico... Não, então não é uma Mas leve, pode bro. ser algo genérico, Não, contra mas uma leve. classe, estás a ver? Há coisas que não são só engraçadas, estás a ver? Ou então eu vou ficar chateada com todos os meus amigos Ficou. que postam mesmo sobre Exato. mulheres. Oh, já vi. Exato, estás a ver, Wii? Todos os meus amigos Tu sabem postas ficar uma mulher, chateados não sei o quê, comigo. mas não é a tua opinião, bro. É só engraçado. Não existe isso. Nico, Mas calma você só. vai se trazer problema. Só tá disposto a assumir esse mal. Você gosta bem de mulher, não sei o que. Orna. Aquela é a tua opinião, afinal. Tá bom. Eu acredito. Oh, quer Eu dizer, acredito. Ela fugiu. Eu acredito que tu tenhas trazido esse assunto para a mesa já com uma opinião. Como? Nós já falamos. Existe ironia. Já Você lutamos. quer me combater, eu já te vi. Já falamos, já lutamos. pai. Mas eu ainda não ouvi a tua. Vamos permitir comer mais Não, uma tô te vendo, brincadeira, tipo, dá licença. estás a gordurar em couro, estás Yeah, a esse é puxar o com a perna quarto. pra gordurar. Eu nem podia comer isso, mas pronto. Queremos saber a tua opinião, Arnella. Epá, eu entendo a vossa perspectiva. Achei que os vossos argumentos eram muito válidos, mas não sei. Se calhar é porque eu estou a falar de mim a nível pessoal. Eu posto coisas. Eu também, mas às vezes... Eu fico Às vezes esse eu mambo- posto coisas esse que eu mambo não não se concordo, diz, vai porque me dar eu um sei gosto que eu- de graça, Eu sei né? que eu mesmo, Ornella, eu mesmo me gostei, eu sei muito bem que eu não faria. Mas que por causa da forma como foi escrito, eu acho engraçado. pô. Há memes que Por você esse posta, você motivo fica também. tipo, se pegar fogo. Por esse Já foi. Mas calma. Quartas tem nenhum objetivo do tipo, epá, vou dar um sinal a alguém. Não, de indireta não. De indireta não. Só se for do propósito. Às vezes eu, por exemplo, marco um meme. Por exemplo, eu posto bué de memes no meu estado. Eu tenho uma amiga ontem que me marcou no meme onde dizia mulher tem que ser elegante, não pode postar 50 memes, tipo, não bate bem. Uma amiga me marcou, postou esse meme embaixo escreveu, estás a ver, Ornella? Por quê? Porque eu posto bué de memes, estás a ver? Uma Mas pessoa não vai é postar um facto, 50 não bate memes. bem. Digo, você Eu acho tem engraçado. zero. Mas às vezes aquilo que tu vais achar engraçado no meme, não é que tu serias capaz de fazer aquilo, às vezes é só
a audácia, estás a ver? Por detrás daqui, não, o facto Tu que fica é bué, tipo, nada a tem razão. ver. Aquele é tão Europacket, estás a ver? Você fica tipo Tem cheio. razão. Ai, Homem, você o- chega a ser engraçado, A não sei o mulher quê. vai postar 50 memes. Psicopata, como é que Mulher, você? você É 7 da manhã, mano, estado do Nico, só fica pontinho. Cheio. Eu te duvido. Posta Não é mesmo outros cheio. casais mesmo. Só que eles foram fotos e não sei o quê. Mano, eu te duvido só. Eu vou postar 50 memes. Nico, E depois tiro meme, depois de você cinco. posta 56. Angola não sei o quê, Angola depressão, não sei o quê, os Não, termos isso que Não, eu então, mas só posta Mas mesmo eu acho assim, que e pensam que isso- são bem engraçadas. Eu acho que isso que tu disseste sobre padrões, acho que faz sentido. Pá, Se tu estiver sempre a postar o mesmo tipo de abordagem. de abordagem, Imagina você principalmente se for sobre um assunto Pode dizer determinado, alguma? yeah. Já imaginou Tá bem. você mesmo, você, o Miguel Buila, tem o teu WhatsApp? Tá aí. Epá, Tá bom, então, Fernando. Vamos fazer isso. tá muito à frente da manada, mano. Ordem. Ordem. Porque aqui a hora. Fala pra essa, vamos Então, fechar. pessoal, nós vamos ter que fechar esse episódio do Moodcast. Foi muito fixe, foi uma conversa bem passada, né? Podemos concordar nisso. Eu gostei muito de ser convidada por vocês, fui muito bem acolhida, a conversa foi top, muito obrigada. Nós vamos ter que parar a conversa por aqui, senão nunca vamos sair daqui e senão vocês não vão ter outros episódios por ver, né? Com outras pessoas, com outros participantes, porque eu sei que eles vão convidar muita gente aqui. Então, Há muita coisa é assim que eu aqui. fecho. O que é que vocês têm a dizer? Ornella. Considerações finais? Eu, em nome da minha equipa, né, gostaria de agradecer. Nós gostamos muito do teu conteúdo mesmo. Gostamos de tudo o que fazes e produzes. E por isso é que te demos o prazer de ser a nossa primeira convidada. E tu não decepcionaste de forma alguma. Deste um show aqui. Foi uma decisão unânime, menos o Reira, né? Heiro, pues. Omar Heiro, pues. Ah, porque não, nunca me convidou no canal dela. Não Não, pessoal, por favor, não façam isso. Não façam isso. Nem quero só adoçar, mas já. Não façam isso. Ela vai acreditar. Vamos mostrar a porta. Minha lista. Calma. Foi muito bom, foi aquilo que nós esperávamos. Foi uma conversa aqui, foi uma conversa construtiva. Minha letra, lê. Teu nome. Mas quem disse fui eu. Tablet dele, Aqui está escrito o quê? Primeira. Aqui tem qual número? Escreveu depois de ir embora. Esse meu deixa eu ver. Minha letra. Teu tablet. Para ver ninguém. Você nem eu fui lá. Vocês são diabos. Falou o quê? Nada, Eu vou ouvir. Vocês também nunca vamos sair daqui. Pessoal, é o seguinte. Você não fala mais. Esse... É isso, pessoal. Curtam a cena, divulguem, deem sugestões. O link vai estar aqui. Participem pelos comentários que nós vamos ler e vamos dar máxima atenção. Desculpa. Você vai sair. 3 é bué, eu já estou a dizer isso desde o dia 1. 3 é bué. E é isso, pessoal. Nosso espírito é esse, desorganizados, mas. Forte abraço. Até a próxima. Namastê.